A invariável pergunta. Olá, eu sou o Léo e falo daqui de Belém do Pará. E nessa meditação poderosa no livro de Oswald Chambers, Tudo para Ele, hoje, dia 1º de março, como amigo de Jesus, juntos com você, vamos meditar e mergulhar naquilo que o Espírito Santo tem para nós, nesse capítulo de hoje, que começa exatamente com esse título, A Invariável Pergunta. Tu me amas? Jesus perguntou a Pedro em João 21:17. Pedro nada declara nessa hora, conforme Mateus 26, de 33 a 35. O amor natural professa e se declara. O amor verdadeiro só se revela quando é tocado pela tristeza causada pela pergunta de Jesus Cristo. Pedro amava Jesus como o homem natural aprecia um homem bom. Isso é amor temperamental. Ele pode penetrar fundo na individualidade, mas não toca o âmago da pessoa. O verdadeiro amor nunca professa coisa alguma. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, isto é, amor expresso, não apenas por palavras, mas por tudo o que faz. A menos que tenhamos sido magoados, a ponto de não termos mais ilusões com relação a nós mesmos, a palavra de Deus não está operando em nós. A palavra de Deus fere mais do que qualquer pecado, porque o pecado embota o sentimento. Grava isso aqui. É possível, queridos, que já estejamos vivendo uma vida embotada, ou seja, sem mais nenhuma sensação, sem mais nenhum senso de percepção com relação à empatia e compaixão. A pergunta do Senhor intensifica o sentimento de tal maneira que ser magoado por Jesus é sentir a mais intensa dor que se possa conceber. Ele magoa não apenas de maneira natural, mas de um modo pessoal muito profundo. A palavra do Senhor penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Não deixa nenhuma ilusão. Não há possibilidade de se ter uma atitude sentimental diante da pergunta do Senhor. Não conseguimos dizer coisas bonitas quando o Senhor nos fala diretamente. A dor é por demais terrível. É tão grande que todos os outros interesses perdem a importância. Não há dúvida de que a palavra do Senhor, dirigida a um filho dele, causa dor. Mas o que causa essa dor traz uma grande revelação. Esse texto de hoje, essa meditação na ponderação de Oswald Chambers, ela nos traz uma conotação profunda, porque ao ele compartilhar conosco o entendimento da pergunta de Jesus a Pedro, ele nos revela que essa pergunta de Jesus a Pedro provocou dentro dele um emaranhado de dores misturadas com sentimentos profundos. E ele quer dizer isso, queridos, talvez muito conectado, eu tenho certeza, com 2 Coríntios 7:10, quando Pedro nos revela de que a tristeza, segundo Deus, a tristeza gerada em nós pelo Espírito Santo, ela tem o propósito de gerar arrependimento. E esse arrependimento, uma vez gerado, ele nos traz salvação. E a salvação, uma vez percebida e experimentada, nós nunca mais nos arrependeremos dela. Isso significa, queridos, que toda a palavra de Jesus diretamente a nós, ela necessariamente, quando o nosso coração está aberto, ela vai gerar confronto, ela vai gerar certas dores profundas que nos levarão a lágrimas, a um quebrantamento, a um choro de contrição e profundo arrependimento. Quando isso acontece, é um sinal claríssimo de que se pode dizer, assim como Jesus disse a Zaqueu, hoje chegou salvação nessa casa. Que a pergunta, que a palavra do Senhor
todos os dias, a mim e a você, possam gerar não apenas uma experiência de um amor constrangedor dele para nós, mas acima de tudo uma resposta nossa para ele, de um coração contrito, e quando necessário for, nos arrependermos e revelarmos a ele que nós estamos prontos para amá-lo, assim como ele também nos amou. Por último, me chama a atenção o autor dizer que é possível, às vezes, o nosso coração ficar embotado por causa de dores, de mágoas, de insultos, em outras palavras, por causa de ofensas recebidas. Mas sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção que Deus, ele não nos chamou para confiar no outro, ele nos chamou para amar o outro. Podemos orar juntos agora? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor nos alerta que em meio a tantas dores, é possível o nosso coração ficar embotado. E Jesus, na conversa com Pedro, Pai, ele revela que ele não foi chamado para confiar em Pedro, mas para amá-lo. E esse mesmo amor que Jesus Cristo derramou sobre Pedro, ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, que no meu coração e no coração daqueles que nos ouvem agora, possa ser derramado esse amor incondicional que nos leva a amar o próximo, independente do nosso grau de confiança a Ele, porque o Senhor nos chamou para amar. E que nos leve a esse entendimento tão profundo que, se caso não estejamos vivendo esse amor, que haja arrependimento, haja dor de arrependimento em nós, que nos gera tristeza, mas essa que nos leva à salvação nessa área tão preciosa que são das nossas emoções. Abençoamos o teu povo, a tua igreja em toda a parte do mundo, e assim fazemos em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Se o Senhor falou ao teu coração nessa ministração, eu te incentivo a compartilhar com outros. Se você foi abençoado por essa palavra, também peço que você compartilhe ela com outros e dê o seu like, acesse aí o sininho, aperte nele e se torne também um amigo de Jesus junto conosco. Um grande dia e que o Senhor te abençoe.